Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer principalmente ao Emerson pelo convite. Meu nome é Rodolfo, né, eu sou urologista, junto com a Olívia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Uma conversa bem tranquila, bem light. As dúvidas que forem surgindo, vocês podem me parar, às vezes a gente pergunta para não esquecer, e depois no final também eu abro para a gente fazer algumas considerações, tá? Eu e a Olívia vamos revezando um pouquinho, então vamos dar início. Essa parte é que eu mais gostaria de chamar a atenção, é que é um fato, esse fato é um dado desse último ano, em que os homens vivem 7 anos, em média, menos do que as mulheres no Brasil. Então, a expectativa de vida média do brasileiro é de 79 anos para as mulheres e somente 72 para os homens. E por que isso acontece? O que acontece? É que a maioria das causas são preveníveis, né? A gente lembra que, no primeiro momento, as causas cardiovasculares, então, infarto, derrame, né? E, em segundo lugar, as neoplasias, os tumores, né? Principalmente o tumor de pulmão e o tumor de próstata. A gente lembra também que mais jovens, né, questão de acidentes, de lesões, também são causas de mortalidade para os homens, e na grande maioria das vezes são preveníveis. E por que as mulheres previnem e os homens não, né? É um pouco cultural. A gente tem que lembrar que a menina sai do pediatra e vai para o ginecologista, vai fazer a prevenção, vai fazer o acompanhamento. O homem, ao contrário, né? Ele sai do pediatra, estou livre. E aí espera acontecer alguma coisa, né? Vai procurar o médico a hora que está retido, que não consegue urinar mais, quando tem um infarto, quando tem um derrame, né? Quando acontece alguma coisa mais grave. E não previne, né? A gente tem medo, às vezes, né, de procurar, não vou procurar o médico, não, que vai achar alguma coisa. Mas não é bem isso que acontece, né? E como nós, urologistas, podemos ajudar nisso, né? A urologia é uma área ampla da medicina. A gente trata as doenças da próstata, seja ela o câncer, a hiperplasia, que a gente vai falar mais à frente, mas a gente trata uma variedade muito grande de outras doenças, né? As disfunções sexuais, disfunção erétil, ejaculação precoce, as infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente trata também cálculos urinários, que é o que mais vem na mente, às vezes, quando a gente fala do urologista, mas também tumores de rim, bexiga, algumas outras doenças que são preveníveis. E o urologista ele tem um papel também, igual o ginecologista tem na mulher, de ser muitas vezes o médico do homem, né? Da gente acompanhar outras questões, ver como é que está o colesterol, perguntar se está fazendo o acompanhamento de pressão, diabetes, né? Tentar unificar isso tudo. Mas nós vamos focar aqui mais na próstata, né? Como o tema de Novembro Azul é sobre as doenças, o câncer de próstata, eu vou me ater mais a essa parte, né? Em relação ao que é a próstata, né? A próstata é uma glândula bem pequena, mas que dá muito problema. Esse pedacinho aqui, ó, parece uma noz. O mais interessante de tudo é que, imagina que aqui é a bexiga e essa é a próstata. Para a urina sair da bexiga, o primeiro lugar que ela tem que passar é a próstata. Então, a próstata ela faz parte do sistema urinário. Então, alterações na próstata vão dar sintomas urinários. Mas, ao mesmo tempo, também a próstata é um órgão que recebe os espermatozoides que vêm do testículo e chegam pelo ducto deferente e também desembocam nela. Então, ela é um órgão que faz parte do sistema urinário e do sistema reprodutor, né? Ele tem essas duas características. A função dela, a gente fala assim, qual que é a função? Para que ela serve? Ela serve para deixar o sêmen mais fluido. Basicamente é só isso. E para dar problema, né? Não tem outras duas funções, essas duas funções. Mas, de um modo geral, a próstata ela pesa em torno de 20 gramas, é bem pequenininha, né? E ela tende a crescer um pouco com a idade, que a gente vai falar sobre isso. Em relação a quais os problemas que a gente pode ter de doenças da próstata? O câncer, né? A hiperplasia é mais comum, é muito mais comum do que o câncer. É o crescimento benigno, né? Com o passar da idade, a próstata vai tender a crescer em todos os homens.
Nem todo mundo vai ter sintoma, nem todo mundo precisa de tratar, mas é fato que ela vai crescer. Vou colocar aqui um jeito até mais fácil da gente entender. A figura de lá, ela mostra o crescimento benigno. Eu gosto de fazer uma comparação bem simples. Imagina que a bexiga vai esvaziar, a bexiga é uma pia. E ela vai ter que passar num cano. E esse cano está entupido, porque a próstata cresce para dentro. Imagina um pão de sal que o miolo ficou cheio. E quando a urina vai passar aqui por dentro, o canal está estreitado, porque ela cresceu a mais, ela cresce para dentro. Então essa é a característica da hiperplasia. Já o câncer, ele aparece nas regiões de fora. Então não impede a urina de passar nos estágios iniciais. Por isso que não dá sintoma inicialmente. O que dá sintoma mais comumente na fase inicial é a hiperplasia, porque ela cresceu na parte de dentro. O câncer que cresceu na parte de fora normalmente não dá sintomas. Mas depois a gente vai comentar algumas coisinhas sobre isso. Vamos primeiro voltar para o tema principal, para o câncer. O que é o câncer, né? O câncer, ele é uma célula que nasceu, vamos dizer assim, defeituosa, e ela começa a querer sair daquele tecido, né? Ela começa, além da próstata, ela vai espalhando, ela espalha localmente, e ela tem a característica de sair, ir para os ossos, ir para o fígado, ir para outros órgãos, né? Dá as famosas metástases. Então, essa é a definição do câncer. E por que a gente fala disso? Porque o câncer de próstata, ele é o tumor maligno mais comum no homem. Depois que a gente tira os tumores de pele, né, os tumores relacionados ao sol, que realmente são os mais comuns, mas eles são tumores menos agressivos, o câncer de próstata é, então, o tumor maligno mais comum. As estimativas do INCA, né, o INCA não faz exatamente todo ano, ele faz para um triênio, mas as estimativas para o Brasil, do triênio até 2025, é que a gente tenha mais ou menos 70 mil casos de câncer de próstata diagnosticados por ano, né? Sendo que o diagnóstico precoce, a gente tem uma cura de até 90%. Então, é algo que a gente tem que pensar muito a respeito. Em relação a fatores de risco, o que deixa uma pessoa com mais risco ou não de ter câncer de próstata? A idade, né? Ele não acontece em jovens, em pessoas muito jovens, né? Crianças e adolescentes. Etnia negra tem uma chance maior. O histórico na família, né? Se o pai teve, se o irmão teve, se o tio, né? Quanto mais pessoas tiveram na família, ou quanto mais rápido eles tiveram, mais cedo, maior a chance. E obesidade também está relacionado. Como eu falei, nas fases iniciais, como o câncer ele acomete aquela parte de fora, ele não dá sintoma. Mas, com o passar do tempo, sim, vai ter sintoma, né? A gente tem a dificuldade para urinar, retenção de urina, sangramento na urina, e quando já tem metástases, por exemplo, nos ossos, que é aquela foto, né? A gente tem muita dor nos ossos, perda de peso, emagrecimento, né? Esse exame chama cintilografia, né? Onde está escurinho, a gente consegue ver que são as metástases, onde que as células que deviam estar só na próstata saíram e impregnaram no esqueleto. E existe prevenção? A gente tem uma confusão, às vezes, grande nessa época de campanha, entre o que é prevenção e o que é rastreamento. Prevenção, a gente não tem uma coisa isolada. Você tem uma alimentação saudável, você tem que fazer atividade física, controlar a obesidade, evitar o tabagismo, você poderia prevenir tanto doenças cardiovasculares quanto câncer de próstata. Mas as medidas que a gente faz nessa época do ano e o que a gente vem falar é o rastreamento, porque o rastreamento é diagnosticar precoce, enquanto ainda dá tempo de tratar, de curar, né? Ou seja, a gente vai pegar homens que não estão sentindo nada, vai fazer o exame e ver se ele tem ou não uma lesão, porque se tiver, dá tempo de tratar e de curar, né? E esse rastreamento ele é feito, né, com 3 pilares. É a história, ou seja, ver se a pessoa tem sintomas, se ela tem alguém na família que teve câncer. É o PSA, que todo mundo já conhece, o exame de sangue, e é o toque retal. Esses são os exames necessários. Há pouco tempo eu tive que fazer o exame, porque eu estava com dificuldade de urinar. Então fiz
o PSA deu alto, ele saiu de menos de 3, foi para 5. E fez o toque, no toque não tinha nada. Eu até voltei lá vários dias seguidos, porque eu estava gostando muito de fazer o exame. Mas ele me mandou fazer uma tomografia, deu inconclusivo, e eu tive que fazer uma ressonância. Aí comentaram comigo, aqueles comentários de amigo, parente, sei o que que lá fora não se usa mais fazer toque retal. Porque a conclusão é a seguinte, o órgão é interno, então o que está interno não é para tocar. Isso já existe um pensamento no Brasil nesse sentido? Bom, essa pergunta é muito boa, e ia ser o próximo slide. Você me adiantou um slide. Que é, por que a gente ainda faz o toque retal? Todo mundo pergunta, nossa, mas a medicina evoluiu tanto, daqui a pouco o homem já foi na Lua, vai voltar, e a gente continua fazendo toque retal ainda? E eu vou chegar na parte da ressonância um pouquinho mais na frente. Depois eu vou complementar a resposta. A primeira parte lembra que a gente falou que era história, PSA e toque? Porque o PSA ele é o principal, ele é o que, então o PSA alto ele levanta uma suspeita. A questão é que tumores muito agressivos de próstata, eles são tão indiferenciados que eles não chegam a levar o PSA. Então você não tem uma suspeita. O único jeito de lançar uma suspeita é fazendo toque. É a menor parte dos casos, em torno de 18%, mas são os tumores mais agressivos, são os que mais precisam de ser diagnosticados. Então, para a gente lançar uma suspeita, né, o objetivo do rastreamento é lançar uma suspeita. Se o PSA estiver elevado ou se o toque estiver elevado, um dos dois. Então, para a gente, uma pessoa que chegou sem sentir nada, como que ela vai imaginar que está com algum problema? Então, o que a gente tem para começar é o PSA e o toque. Você fala assim, mas eu não quero fazer, eu quero fazer a ressonância. Ela é melhor? A ressonância é melhor do que o... Mas a gente consegue fazer isso para todo mundo, o tempo todo não dá. A gente tem que deixar o exame mais delicado, mais sensível, melhor para quem realmente precisa, né? Então, tem realmente essas questões. Do famoso PSA, o que é o PSA, no fim das contas? Ele é uma proteína que a próstata produz, né? Praticamente só a próstata produz PSA. E ele que faz aquela função que eu falei da próstata, que é deixar o sêmen mais viscoso, né? Só isso. E uma coisa interessante é que ele é muito específico da próstata, praticamente só ela produz. E o nome dele já significa antígeno específico da próstata. Mas ele não aumenta só no câncer, ele aumenta em várias coisas. Por isso que a gente tem que saber interpretar, né? Ele pode aumentar no câncer, gerar suspeita, mas ele pode aumentar na hiperplasia, nas infecções, às vezes trauma, em vários outros aspectos, né? Então, de uma forma geral, a gente coloca esses valores do PSA, só para ter uma ideia, PSAs mais baixos, menores que 2,5, a princípio está bem, a parte do PSA. Entre 2 e 10, sinal amarelo, opa, vamos investigar melhor, vamos olhar se isso realmente é alguma coisa mais grave ou não, né? E PSAs maior que 10, sinal vermelho, temos que investigar com certeza para a gente descobrir o que é. E as considerações agora, quando que a gente começa a fazer o exame de próstata? Para quem? Né? Lembrar que isso tudo é individualizado, né? Eu estou colocando aqui considerações populacionais gerais. Todo homem acima dos 50 anos precisa, obrigatoriamente. Algumas pessoas vão precisar de fazer antes, né? Quem que precisa de fazer antes dos 50 anos? Negros e quem tem história na família. No Brasil, é muito difícil você falar assim, olha, eu sou totalmente caucasiano, você é totalmente negro. Então, de um modo geral, para a população brasileira, a gente passa normalmente a recomendar a partir de 45, por ter essa dificuldade, né? Por ser uma população miscigenada naturalmente. E pessoas que têm uma história muito, muito forte na família, ou seja, vários parentes acometidos, pessoas que morreram de câncer de próstata, eventualmente a gente começa até aos 40, às vezes até um pouco antes. Tá? E como faz o diagnóstico, que é o que nós vamos chegar. Se a gente teve a suspeita, ou pelo PSA alterado, ou pelo toque alterado, a gente vai partir. E o exame melhor é a ressonância. A ressonância ela consegue predizer a chance de ter um tumor, né? Se a ressonância estiver alterada, aí sim a gente vai para a biópsia, que é tirar os fragmentinhos da próstata e olhar no microscópio para ter certeza se tem tumor.
né? A gente vai falar um pouquinho da biópsia na frente também. E o tratamento? O tratamento, eu deixei aqui 4 estágios, só para a gente ter um pouco mais didático, é muito mais complexo que isso, mas só para a gente ter um... Imagina que o estágio 1, que eu coloquei aqui, seja o tumor que está pequenininho dentro da próstata. Nesse caso, as alternativas são maiores. Então, por isso que fazer o diagnóstico precoce, pegar um tumor ainda inicial, a gente tem uma variedade maior de tratamentos para oferecer. A gente pode desde acompanhar, ser um tumor que não precisa nem de operar, que dá para, às vezes, acompanhar, a gente pode fazer a cirurgia, radioterapia. Quando a doença já foi diagnosticada em estágios mais avançados, a gente vai diminuindo as possibilidades de tratamento. Então, se um tumor já está acometendo uma região maior da próstata, ele é um tumor mais agressivo, a gente não vai poder acompanhar só. A gente vai ter que ou operar ou fazer uma radioterapia. E se a doença já começa a querer sair da próstata, mas ainda assim é possível de fazer a retirada, a gente vai fazer a cirurgia, mas esse paciente ele vai precisar de complementar com tratamento hormonal, com radioterapia. Vai ser um paciente que vai precisar de mais de uma forma de tratamento, né? E se a doença já está espalhada, que não é possível mais de retirar a doença, ou ela já está nos ossos, igual eu mostrei naquela outra foto, aí o tratamento é mais de cuidar dos sintomas, né? É fazer tratamento com bloqueio de hormônio, quimioterapia, né? Aí um pouco mais complexo. Quer falar um pouquinho da cirurgia da próstata? Então, a cirurgia do câncer de próstata, que eu acho que é o que os homens mais têm medo, por causa dos efeitos colaterais relacionados ao tratamento, né? Antigamente, a cirurgia que mais fazia era a cirurgia aberta, aquela que fazia aquele corte aqui na barriga. E o problema que a gente tinha com essa cirurgia antigamente é que os nervos da ereção, os nervos que chegam no pênis, eles passam bem coladinhos com a próstata. Quando a gente faz a cirurgia aberta, esses nervos acabam sendo cortados também. Então, o homem perde os nervos da ereção e perde a musculatura que segura a bexiga. Então, todo mundo deve conhecer alguém que já fez uma cirurgia de câncer de próstata e tem que usar fralda, porque não consegue segurar a urina, ou não conseguiu mais ter relação porque não consegue mais ter ereção. Isso era o principal problema que a gente tinha com a cirurgia aberta. Aí, a partir da década de 80, da década de 90, a gente começou a ter a cirurgia por vídeo, o pessoal chamava de cirurgia laser, que é uma cirurgia que proporcionou uma melhora dessa preservação dos nervos. Então, a gente começou a ter resultados melhores funcionais depois disso. E, atualmente, o nosso padrão ouro para tratar o câncer de próstata é com cirurgia robótica, que é uma cirurgia que a gente tem uma precisão no detalhamento, a gente consegue ter uma visão quase microscópica desses nervos e desse músculo que segura a bexiga. Então, os efeitos colaterais relacionados à impotência sexual ou à incontinência urinária são mínimos. A maioria dos pacientes são pacientes que estão, às vezes, com câncer um pouquinho mais agressivo, né? E, então, assim, igual eu falei, os medos principais. Eu acho que para 100% dos homens é impotência sexual. É a primeira coisa que eles perguntam, que eles queixam para a gente, é a incontinência urinária. Em relação ao sangramento, né, que é o medo geral de qualquer cirurgia, dor no pós-operatório, com essas cirurgias novas, com a cirurgia por vídeo ou com a cirurgia robótica, isso diminuiu também drasticamente. Então, complicações relacionadas à CTI, sangramento, transfusão sanguínea, dor, demorar para voltar para o trabalho, isso a gente reduz muito. Hoje em dia, os pacientes com uma semana já voltam para as atividades normais, né? A única coisa que a gente não conseguiu resolver ainda foi a sonda. Porque é uma cirurgia que o paciente precisa de ficar uma semana com a sonda urinária no pós-operatório e o robô ainda não conseguiu resolver isso, mas daqui a uns anos acho que a gente consegue. E a gente está numa fase da medicina agora que nunca viu-se nada igual. Com os novos processadores, com os novos computadores, com as novas tecnologias, a gente está numa fase que a gente tem tanto tratamento, tanta coisa boa para conseguir reduzir esses efeitos colaterais que minimizou-se muito, né? Os efeitos. A qualidade de vida dos pacientes e minimizar essas complicações. Para o câncer de próstata, igual eu falei, a principal coisa que a gente tem é a cirurgia robótica, que foi a maior resolução que a gente teve na cirurgia ultimamente.
e uma nova técnica de biópsia também, que eu vou falar para vocês. E a hiperplasia prostática, que é a maior, a doença mais prevalente da próstata nos homens, a gente também tem umas cirurgias novas hoje que são muito melhores e muito mais eficazes do que eram as cirurgias antigamente. Em relação à ressonância magnética, ela é um exame tipo uma tomografia, né? O homem entra na máquina e aí consegue dar uma imagem da próstata com muita definição. E aqui ela mostra exatamente onde é o lugar que tem a lesão suspeita, para quando for fazer a biópsia vai ser direcionada exatamente para esse lugar. A biópsia que a gente mais faz hoje em dia é a biópsia transperineal. Antigamente, a biópsia que era feita era uma biópsia através do intestino. Então, a gente tinha taxas muito altas de infecção, de internação por causa de prostatite. E hoje em dia, a gente consegue fazer a biópsia através da pele. Então, o ultrassom mostra a próstata, mostra a região onde está a lesão, e a agulha da biópsia ela fica direto na pele e consegue pegar essa lesão suspeita. Então, a gente tem uma acurácia muito maior desse exame hoje em dia, com menos risco de infecção, até de morte, processo, né? Em relação à cirurgia robótica, como eu falei, a gente tem o cirurgião principal, que é a pessoa que fica controlando, é tipo um videogame, ele controla o console, e a gente tem os braços do robô, que é efetivamente quem vai estar lá no paciente fazendo a cirurgia. E a vantagem que a gente tem desse método, como eu falei, é que a gente consegue ter uma visão tridimensional com o zoom, então uma visão quase microscópica que a gente tem dos órgãos, dos tecidos, e com uma precisão muito maior do que a mão humana. Então, a nossa mão, a mão do cirurgião, é uma mão que normalmente não treina. Só que se você for olhar microscopicamente, quando você está falando de nervos, de músculos, existe um tremor que a gente chama de tremor essencial, que todo mundo tem. E o que o robô faz, ele consegue cancelar esse tremor. Então, se a pessoa que está tremendo, o robô ele elimina completamente esse tremor e faz o movimento ser muito mais preciso. Então, isso diminui o risco de lesões. A gente colocou um videozinho aqui para vocês verem como é que funciona. Esse é você, né? Sou eu. Então, aqui é o joystick, que é por onde o robô está fazendo os movimentos da pinça. O robô não faz nada sozinho, tá? Não precisa se preocupar que ele não faz nenhum movimento que a gente não comanda. Fica um outro cirurgião aqui, ajudando o robô. E aí, os braços do robô, que é essa parte branca, faz os movimentos dentro do paciente. É tudo muito seguro e muito bom. Muito delicado, né? Reparem, os movimentos eles são muito são movimentos mínimos, porque a gente trabalha com estruturas muito finas e o robô consegue deixar isso melhor ainda. Isso aí é onde? Hospital? No Horizonte. Hospital Horizonte. É o mesmo processo. Faz anestesia geral, o paciente dorme, e aí a gente faz 5 ou 6 furinhos na barriga, injeta gás, então a pessoa fica com a barriga estufada e aí entra a câmera e as pinças para poder operar do lado de dentro. Então não tem corte grande, não tem nada disso. São cortes de 8 milímetros. Ele é uma laparoscopia, só que em vez de ser o controle da pinça direto na mão, é através da plataforma. Né? E em relação às cirurgias para... Oi, pode falar. Boa tarde. Obrigado pela ajuda de vocês, orientações. É o seguinte, eu estava lembrando aqui agora que você falou a respeito de tomografia computadorizada. Eu não sei se está na minha cabeça ainda enraizado. Eu queria saber o que tem a ver aquela questão de quando você vai fazer, quando eu fiz, né? Tá lá, você permite que a gente faça uma introdução do contraste? E hoje em dia eu queria saber se está evoluído, se não está, o que pode acontecer, os riscos que podem, né, causar para o paciente e a apreensão também do médico, porque o médico também tem responsabilidade, então tem que perguntar, posso fazer isso? Não posso fazer? Eu normalmente até agora, confesso, não quero. Não quer colocar? Não quero. A não ser que tenha evoluído, como eu estou te perguntando, né? Se evoluiu, se melhorou, se tem mais controle, se tem mais efetividade, se tem menos risco. Obrigado pela atenção. A gente tem a tomografia e tem a ressonância. Quando
a gente fala de próstata, o melhor exame para próstata é a ressonância, tá? Então eu vou falar dela daqui a pouquinho. Em relação à tomografia, quando a gente faz uma tomografia sem contraste, a qualidade de imagem que a gente tem é muito pior. Então a capacidade de poder diagnosticar alguma lesão oculta também vai ser pior. Os problemas que a gente tem hoje em dia com o contraste são muito menores do que a gente tinha antigamente, são principalmente dois. O paciente que tem alergia a contraste, que a gente só vai descobrir isso na hora que fizer o contraste, então esse é o grande problema. E pacientes que têm alguma doença renal, que o contraste acaba sobrecarregando a filtragem do rim e pode levar a uma piora de função renal, né? Em relação a pacientes que têm problema de rim, quando a gente faz o preparo certinho antes da tomografia, a gente consegue minimizar muito os danos do contraste. Então, hoje em dia, pacientes com doença renal conseguem fazer tomografia com contraste sem grandes problemas, sabe? Com os protocolos que a gente tem de preparo. E a gente consegue prever também pacientes que vão ter alergia a contraste, que são os mesmos pacientes que têm alergia a camarão e a iodo. Então, paciente que fala com a gente, não, eu tenho alergia a frutos do mar, eu tenho alergia àquele iodo, né, aquele sabão marrom, a gente fala assim, não, então não pode fazer contraste não, tá? E aí, se a pessoa não pode fazer contraste de tomografia, a gente acaba passando para a ressonância, que é um contraste diferente, que é muito menos alérgico que o contraste da tomografia, e ele pode ser usado quase 100% dos pacientes. Então, quando a gente fala de ressonância, a segurança ela é quase 100%. Então, não precisa se preocupar se tiver que fazer contraste na ressonância. Acho que a maioria dos homens também já deve ter ouvido falar da cirurgia de raspagem da próstata, né? Que é aquela cirurgia que a gente faz quando a próstata está aumentada de tamanho, que entra pelo canal e a gente faz uma raspagem dos miolinhos da próstata mesmo, né? Hoje em dia, o que a gente faz é uma forma mais avançada dessa cirurgia, que a gente faz com laser. Então, igual o Rodolfo tinha comentado, né? Como se fosse um pão, um miolo ou uma mexerica. E ela tem a cápsula dela e tem o miolo, que é a parte que está crescendo e que está obstruindo. Quando a gente fazia a raspagem, antigamente, a gente consegue tirar só 30% desse miolo. Hoje em dia, com a cirurgia laser, né, que é esse laser de túnel, a gente consegue tirar 100% desse miolo. Então, a gente tem uma desobstrução máxima da bexiga e a gente tem um pós-operatório muito melhor, com menos sangramento e com menos necessidade de reoperação. Então, tem muitos homens que fizeram a raspagem há, por exemplo, 10 anos e depois a próstata voltou a crescer e tiveram que refazer a raspagem. Com essa técnica nova que a gente tem, é só uma vez, não cresce mais e o problema está resolvido. E para alguns casos específicos, a gente tem técnicas que são mais, na verdade, são menos invasivas ainda. Hoje em dia, a gente tem essa que é com vapor de água, a gente entra com uma sondinha dentro do canal da urina e injeta o vapor de água dentro da próstata, que dá uma necrose desse tecido e faz essa próstata murchar. O efeito dela não é 100% igual ao efeito do laser, né, que é uma cirurgia um pouquinho maior, mas é um efeito comparável ao efeito da medicação. Então, para homens que não querem mais ficar usando remédio para a próstata, a gente consegue oferecer essa possibilidade que dá uma murchada bem nessa parte que está crescida e dá uma desobstruída para aliviar os sintomas. Uma outra possibilidade que a gente tem também, que chegou recentemente no Brasil, que é tipo uma rolha de champanhe, né? A gente coloca esse arame do lado de dentro da próstata, que ele vai dilatar um pouco o canal, isso vai remodelar a próstata e depois de uma semana a gente tira. E aí o canal fica aberto e o homem consegue voltar a urinar. E só para a gente finalizar, a gente queria retomar as coisas mais importantes que a gente falou. Como o Rodolfo tinha falado, é o segundo câncer mais comum do homem, depois do câncer de pele. Em relação a fatores de risco, idade, história familiar, então ficar bem atento a pai, irmão, tio, alguém que teve um câncer de próstata muito precoce ou muito agressivo, você tem que começar o rastreio um pouco mais cedo. A maioria dos homens não vai ter sintoma na fase inicial, então tem que fazer o rastreio sim, não dá para ficar esperando aparecer o sintoma, porque se aparecer, você já vai estar num estágio mais avançado, que a gente não consegue mais uma taxa de cura tão boa igual quando a gente detecta na fase inicial, que é de 90%. Né? E como eu falei um pouquinho dos tratamentos, hoje em dia os tratamentos evoluíram muito. A gente está nessa fase nova da medicina com pouquíssimos efeitos colaterais, pouquíssimas complicações, e isso está amplamente disponível.
Então, é muito acessível e as sequelas reduziram muito. Então, não precisa de ter medo de fazer o exame para diagnosticar, porque o tratamento hoje em dia é muito bom. Doutora Olívia, doutor Rodolfo, obrigada pela presença. A doutora Olívia, ela é médica formada na UFMG, com especialidade em cirurgia geral e cirurgia urológica. Não sei se você lembra, doutora Olívia, há 4 anos, no auge da pandemia, eu ia fazer uma entrevista com você para o Novembro Azul. Aí você me pediu desculpa, falou assim, não posso te atender hoje, estou esperando um rim. Eu acho, isso assim, me marcou de uma forma que ela... Zé, assustou? Um rim, ela estava guardando um rim para fazer um transplante. Nossa, não esqueci. Chegou, deu tudo certo. O paciente ficou bem e ela fez... Aí depois ela gravou para a gente um vídeo também, né, sobre os cuidados. E o doutor Rodolfo, também médico, formado na UFMG, com especialista em cirurgia geral, cirurgia urológica e também robótica. Você também é da robótica? Ah, então os dois, gente. O casal completo. Obrigada a vocês, tá? Porque eu sei que a agenda é muito apertada. Muito obrigada por terem vindo.